Esdras, capítulo de número 8, do verso 21 ao verso 23. Que bom você abrir a sua Bíblia e acompanhar a leitura da palavra de Deus. Esdras, capítulo de número 8, versículos 21 ao 23. Todos encontraram? Digam amém. Todos encontraram? Digam amém. Diz-nos assim: então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante da face de nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós e para os nossos filhos e para toda a nossa fazenda, porque me envergonhei de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defender do inimigo no caminho, porquanto tínhamos falado ao rei dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira sobre todos os que o deixam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Diga amém. Toma o seu assento só um minutinho. Você vai ver aqui uma listagem de homens que saíram da Babilônia juntamente com Esdras. O povo foi liberado depois de um grande período de escravidão e, sobretudo, de um posicionamento. Eu até preguei aqui no domingo passado sobre você ter um posicionamento, positivo diante dos reveses da vida. E o rei não pôde mais segurar aquele povo ali. E aí o povo foi liberado. E nós encontramos aqui que Esdras, ele era bem reconhecido pelo rei Artaxerxes. É bem reconhecido. Todos olhavam para Esdras e sabia do seu compromisso com Deus, da sua fidelidade. E quando o rei liberou esse povo para sair da Babilônia, juntamente com Esdras, a Bíblia diz que Esdras, ele não pediu nenhum tipo de escolta, nenhum tipo de proteção, cavalos, cavaleiros, para que os guardasse, porque eles tinham um percurso muito longo. E a caminhada ali era muito difícil. Tinha muitos inimigos ali do povo de Deus. Só que o que me chama a atenção, que antes deles partirem, olha o que diz a Bíblia no verso de número 21. A Bíblia diz que, primeiro, Esdras, ele apregoou um jejum junto ao rio Ava. Ele apregoou um jejum. Olha aí, isso é uma visão de uma pessoa que sabe que há muitos inimigos, que há muitas oposições, que há muitas dificuldades na caminhada e que se prepara para qualquer tipo de problema que surgir diante dele. E ele então, possuído de temor e tremor diante de Deus, ele diz: olha, nós não vamos sair daqui sem primeiro jejuar e nos humilhar na presença do nosso Deus. E ele diz que apregoou um jejum junto ao rio Ava, para nos humilhar, disse ele, diante da face de nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito
para nós e para os nossos filhos e também para as nossas fazendas, para as nossas posses. Eles oraram. Às vezes eu fico pensando, porque tem gente que antes de tomar qualquer atitude, ele não ora, ele não busca a Deus, ele não consulta a vontade do Senhor. E aqui me chama a atenção esse compromisso que Esdras tinha com Deus, que antes de sair da Babilônia, com aquele grande número de pessoas, ele propôs no seu coração oração e jejum. E aí o verso 24: porque me envergonhei de pedir ao rei exército e cavaleiro para nos guardar nessa caminhada. Ficou envergonhado. Ele disse só: se eu pedir, o que vão dizer? Olha, vocês não professam aí um Deus que é poderoso, que é chamado como Deus dos exércitos, e agora está pedindo escolta, está pedindo proteção, está pedindo cavaleiros, está pedindo cavalos. E ele sabia que isso traria blasfêmia ao vosso Deus. Então ele diz: não, nós vamos orar e nós vamos jejuar, e Deus vai nos guardar nesta caminhada. Ele diz: nós envergonhamos-nos de pedir ao rei exército e cavaleiro para nos defenderem do nosso inimigo no caminho, porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem. Mas tem uma coisa: essa mesma mão que é a favor daqueles que o buscam para o bem, também a sua força e a sua ira é contra, ou é sobre todos aqueles que o deixam. Sabe que tem pessoas que estão debaixo da ira de Deus, e às vezes não sabe das consequências ou porquê elas estão avolumadas a cada dia. Deixaram a Deus. E a ira de Deus, a mão de Deus é contra todos aqueles que o deixam. E aí fecha-se as cortinas no verso de número 23. Nós, pois, jejuamos. Ele ainda contando o que eles fizeram antes de sair lá da Babilônia. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e ele moveu-se pelas nossas orações. Olha para cá, Deus se move pelas tuas orações sinceras. Orações com humilhação, com jejum, tá? Com saco e cinza. É uma oração verdadeira. Não é aqui não estou falando de uma oração qualquer. Aqui é uma oração específica. É uma oração para uma grande causa. É uma oração aonde Deus, vendo a sua atitude de fé, é o tema, atitude de fé que geram milagres. Deus olha para a tua atitude, Deus olha para a sua humilhação, e Deus estende a mão para te abençoar. Olha para cá. Eu nunca vi, deixa esse versículo por favor, eu nunca li na Bíblia Deus se movendo pela pregação de alguém. Não, Deus não se move pela pregação de ninguém. Deus não se move pela sabedoria humana, porque a sabedoria desse mundo, para Deus, isso não é nada, nem esterco direito é. Agora, Deus se move pela oração do cristão. Aí está escrito: nós, pois, jejuamos e pedimos isso. Pedir é orar, oração, e pedimos isto ao nosso Deus, e ele moveu-se pelas nossas orações. Olha para cá, Deus se move pelas nossas
orações. Deus não se move pela palavra, pela pregação de ninguém. Pode ser um pregador sapiente no conhecimento das Escrituras, pode estar cheio de Deus, como estavam Estevão, cheio de Deus. Deus não se move com a pregação de ninguém, mas quando você ora, o braço de Deus se move em seu favor. Você lembra o que aconteceu quando Salomão acabou de orar? Está lá no capítulo 7 do segundo livro dos Reis. A Bíblia diz, segundo livro das Crônicas, e terminando Abraão, ou Salomão, e acabando, tem uma tradução que diz, e acabando Salomão de orar, o que aconteceu? Desceu fogo. Aleluia. Deus se move, irmão, com as nossas orações. Foi só ele orar. Não diz que Salomão cantou. Acabando Salomão de cantar, acabando Salomão de discursar, acabando Salomão de pregar. Nananina, não. Acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu. Você quer que Deus se move na sua vida? Você quer que Deus muda a realidade que você está vivendo? Ore. Faça uma oração sincera. Não estou dizendo aquela oração que você coloca um joelho no chão para dormir, o outro já não vê a hora de se levantar. Aquela oração com propósito, para Deus mudar o quadro da sua vida, mudar a realidade que você está vivendo, mudar a sua casa, mudar a sua família. Gente, nós estamos diante de uma geração que não ora. O povo chega na igreja, não tem atitude de oração, já não tem mais espaço para oração. Às vezes você passa o dia até em casa sem fazer nada, mas aí quando você chega, o pastor já está terminando a oração. Aí você não ora na igreja e você não ora em casa, porque orar em casa, meu Deus do céu, é barulho de televisão, é criança gritando, é filho ligando o som, é aquela coisa toda, é aquela correria. Estou errado, irmão. Sabe que tem crente que não gosta que o Espírito Santo use o pastor para falar a verdade, porque aí as máscaras caem. Mas a gente tem que falar a verdade para a igreja. Você não ora em casa, você não ora na igreja, e aí você quer milagre, você quer resposta de Deus. Olha como foi que Deus deu resposta para Salomão. Olha como foi que Deus deu resposta para Esdras. Eles jejuaram e oraram, e pediram isto ao vosso Deus, e Deus se moveu pelas orações. Fica em pé. Deus pode, até nos dias de hoje, se mover pela oração dos jovens. Mas eu pergunto, jovens, vocês oram? Os músicos oram? Queria que os nossos músicos chegassem mais cedo para a oração. Quer ver quando os músicos oram antes de cantar? O céu se abre, irmão. Aleluia! A glória de Deus desce. Quando nós oramos, quando nós pagamos o preço na oração. Mas não estou falando naquela oração costumeira, não. É oração com propósito. Senhor, eu vou orar para que o Senhor abençoe a minha mensagem hoje. Eu vou orar, Senhor, para que nós vamos cantar aqui no louvor e o Senhor venha se manifestar. Eu quero sentir as tuas mãos sobre a nossa vida. Senhor, eu quero a manifestação do teu Espírito sobre a nossa igreja. E aí você ora com propósito e Deus se move. Esse ato de Deus se mover, eu fiquei pensando, se mover. O que é se mover? Aí uma certa feita eu estava orando. Falei, Senhor, está escrito que Deus se moveu pela oração de Esdras e os seus companheiros. Como é que é isso? Aí sabe o que veio? Eu sou muito reguardado de falar. O Espírito Santo falou. Deus ouvi nitidamente. Não foi Deus falando nos meus ouvidos, não. Eu tive um sentimento de como Deus pode se mover quando a gente ora.
Aí o Espírito Santo testificou com o meu espírito e diz: olha, você pode entender o seguinte, que quando Esdras estava no momento culminante da oração, aquela oração sincera, verdadeira, jejum, oração, lágrimas, Deus se levantou do seu trono, olhou para Esdras e os seus companheiros lá embaixo e disse: a minha mão estará com vocês durante todo esse percurso e nada de mal os acontecerá. Eu já disse aqui nas minhas primeiras palavras, eu até já dirigi, muitas vezes imprudentemente, eu até dirigi, mas por causa das orações, Deus nos dá livramento, por causa das orações. Quer ver eu dirigir quando eu estou com pressa? Meu Deus do céu, eu passo por cima de lombada, eu faço e não bato em ninguém, e nunca ninguém me bateu. Só que tem uma, tudo isso por trás da nossa vida, tem que ter uma vida de oração e de comunhão com Deus. Quando você está na oração, quando você está na palavra, você ora, e ainda que você cometa algumas imprudências na vida, sabe que Esdras até permitiu, eu estava lendo nesse capítulo em casa, que quando ele chega em Jerusalém, ele vê que as mulheres hebreias tinham contraído o casamento. Olha aí, responsabilidade dele. Tinha casado com filhos de Deus estranho. E ele falou: e agora? Eu estou com uma encrenca. Está vendo? Que às vezes a gente comete alguns delizes. E ele falou: o que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer? Aí, quando ele chega em Jerusalém, com essa grande caravana da Babilônia, primeira coisa, ele diz: opa, 3 dias ele ficou lá descansando, 3 dias. Aí ele pega toda essa turma e diz: opa, é hora da gente oferecer sacrifícios a Deus. Porque tem gente que só ora, aí depois que Deus envia a resposta, ele não tem agradecimento. Aí eles pegam lá, você vai ver, está lá no final do capítulo, aqui capítulo 8, eles chegam em Jerusalém, 80 novilhos, cordeiros, até bode, pegaram 7, 8 bodes lá, ofereceram em sacrifício, tá? Eles vão lá para o templo, oferecer sacrifícios a Deus, ou seja, prova do agradecimento que eles fizeram. E depois, não só isso, agora vamos acertar aquilo que a gente fez de errado. E ele reúne todo o povo e diz: opa, quem fez casamento errado aqui vai ter que consertar, vai ter que despedir, porque naquela época era assim, vamos despedir as mulheres. Opa, mulheres que não... porque foram casar com mulheres de Deus estranho? Julgo desigual. E ele foi desmanchar tudo aquilo que ele permitiu na sua... Ele permitiu, opa, agora nós vamos desmanchar tudo aquilo que está errado. Deus responde, irmão, mas você tem que fazer um ajuste na sua vida. Quantos entenderam? Diga glória a Deus, irmão. Isso aí é uma palavra de ensino. Você vai sair daqui hoje